Dois problemas que destroem a qualidade de vida do homem depois dos 50. Ereção fraca. E acordar 2, 3, 4 vezes por noite para urinar. Separados, já são difíceis. Juntos, tiram o sono, a autoconfiança e a disposição de viver. E existe uma combinação simples, 2 ingredientes que você provavelmente já tem em casa, que ataca os 2 problemas ao mesmo tempo. Não é remédio, não é suplemento caro, não é receita complicada. Vou mostrar exatamente como preparar, quanto tomar, em que horário e o que esperar semana a semana. Mas antes de revelar o segundo ingrediente, preciso te contar uma coisa sobre o azeite, porque a maioria dos homens usa errado. E quando usa errado, perde 80% do efeito. Fica até o final, porque o erro mais comum que faz metade das pessoas desistir antes de ver resultado, eu vou revelar só no final desse vídeo. O azeite extra virgem não é só uma gordura saudável. Ele é uma das fontes mais concentradas de polifenóis do mundo, compostos bioativos que agem diretamente na parede dos vasos sanguíneos. O principal deles se chama oleocantal. Pesquisadores da Universidade de Creta descobriram que ele tem ação anti-inflamatória, comparável ao ibuprofeno, mas sem os efeitos colaterais. E por que isso importa para a ereção? Porque ereção é, antes de tudo, um evento vascular. Quando você fica excitado, o cérebro manda um sinal para os vasos do pênis relaxarem e se dilatarem. O sangue entra, a pressão aumenta, a ereção acontece. Mas se esses vasos estiverem inflamados, rígidos ou entupidos, o sinal chega, mas o vaso não responde. É como tentar encher um cano enferrujado. O azeite age exatamente nesse ponto. Ele estimula a produção de óxido nítrico, a molécula que manda os vasos relaxarem. Um estudo publicado no Journal of Sexual Medicine, com homens entre 40 e 65 anos, mostrou que quem seguiu uma dieta mediterrânea rica em azeite por 2 anos teve melhora significativa na função erétil, sem nenhum medicamento. Mas atenção, não é qualquer azeite. Azeite refinado, processado ou guardado em embalagem plástica transparente. Perde a maioria dos polifenóis na produção. Você precisa de azeite extra virgem, em garrafa escura, com acidez abaixo de 0,8%. Esse detalhe faz toda a diferença. Compre azeite extra virgem de qualidade. Leia o rótulo. Tem que estar escrito extra virgem, acidez máxima de 0,8%. E a embalagem deve ser de vidro escuro. Guarde longe do fogão. Calor destrói os polifenóis. Não use para fritar. Use cru, sobre a comida ou puro mesmo. A dose que as pesquisas mostram como eficaz: 2 colheres de sopa por dia. Uma de manhã, uma à noite. Imagine os seus vasos sanguíneos como mangueiras de jardim. Com o tempo, sem cuidado, elas endurecem, racham, o fluxo diminui. O azeite extra virgem age como um condicionador. Mantém a parede interna elástica, suave, responsiva. Não é mágica, é bioquímica. Agora o segundo ingrediente, e este vai surpreender você. Sementes de abóbora cruas, simples, baratas, fáceis de encontrar em qualquer mercado ou loja de produtos naturais, e com um dos perfis nutricionais mais completos para a saúde masculina que existe na natureza. Vamos por partes. Zinco e testosterona. As sementes de abóbora são uma das fontes mais ricas de zinco da dieta. E o zinco é literalmente o mineral da testosterona masculina. A enzima que converte o colesterol em testosterona depende de zinco para funcionar. Quando o zinco cai, e ele cai depois dos 50, por causa de absorção intestinal reduzida e maior excreção urinária, a testosterona cai junto. E testosterona baixa significa libido baixa, ereção de qualidade reduzida e recuperação mais lenta. Um estudo publicado no Nutrition em 2006 mostrou que homens com deficiência de zinco que suplementaram por 6 meses dobraram os níveis séricos de testosterona. Dobraram. Beta-citosterol e próstata.
Mas o zinco não é tudo nas sementes de abóbora. Elas também são ricas em beta-citosterol, um fitosterol que age diretamente na próstata. A próstata é o motivo pelo qual você acorda à noite para urinar. Depois dos 50, ela começa a crescer. É quase universal nos homens. Chama-se hiperplasia prostática benigna, HPB. Quando a próstata cresce, ela aperta a uretra, o canal por onde a urina passa. O esvaziamento da bexiga fica incompleto. A bexiga se irrita. Os sinais de urgência ficam mais frequentes. E à noite, quando você deveria estar dormindo, você levanta. 1 vez, 2, 3. O beta-citosterol bloqueia a ação da enzima chamada 5-alfa-redutase, a mesma enzima que alguns medicamentos para a próstata tentam bloquear. Essa enzima converte testosterona em DHT, dihidrotestosterona, que é o principal estímulo para o crescimento prostático. Menos DHT, menos crescimento, menos compressão da uretra, menos idas ao banheiro de madrugada. Um estudo publicado no BJU International, um dos jornais de urologia mais respeitados do mundo, com 177 homens com HPB, mostrou que o extrato de semente de abóbora reduziu os sintomas urinários em 35% após 12 semanas. 35%. Sem cirurgia. Sem remédio. Compre sementes de abóbora cruas, sem sal, sem torrar. O processo de torra reduz o zinco disponível em até 40%. Cruas. Esse detalhe é importante. A dose: 2 colheres de sopa por dia, equivalente a aproximadamente 28 gramas. Você pode mastigar puras ou triturar. Guarde em pote fechado, na geladeira, longe de luz e calor. Pense assim: a próstata e os vasos do pênis são vizinhos na mesma região do corpo. O que inflama um costuma afetar o outro. O que nutre um frequentemente beneficia o outro. As sementes de abóbora agem nos dois, ao mesmo tempo. Não é coincidência, é anatomia. Agora a parte que a maioria das pessoas não sabe. O beta-citosterol das sementes de abóbora é lipossolúvel. Isso significa que ele precisa de gordura para ser absorvido pelo intestino. Sem gordura, você absorve cerca de 20% do beta-citosterol que ingere. Com gordura de qualidade, como o azeite extra virgem, a absorção sobe para 90%. 90% versus 20%. Isso não é detalhe, isso é a diferença entre sentir resultado em 3 semanas ou não sentir nada em 3 meses. E a gordura ideal para maximizar essa absorção é exatamente a gordura monoinsaturada do azeite, o ácido oleico. Além disso, os polifenóis do azeite e o zinco das sementes têm efeito sinérgico no endotélio, a camada interna dos vasos. O zinco é necessário para a enzima que produz óxido nítrico. O óleo cantal do azeite reduz a inflamação que destrói essa mesma enzima. Um protege o que o outro constrói. Sempre consuma sementes de abóbora com azeite, não separados, juntos. Triture as sementes, misture com o azeite e consuma. Ou mastigue as sementes e tome o azeite logo em seguida. O importante é que os dois estejam no estômago ao mesmo tempo, para maximizar a absorção do beta-citosterol. É como uma equipe bem treinada. O azeite abre as portas, prepara o intestino para absorver. As sementes entregam os compostos ativos: zinco, beta-citosterol, ácidos graxos essenciais. Juntos, fazem um trabalho que separados nunca conseguiriam. Muitas pessoas, quando ouvem receita natural, imaginam algo complicado. Chás que precisam ferver por 40 minutos. Misturas com 12 ingredientes. Horários impossíveis de seguir. Não é o caso aqui. Essa combinação foi desenhada para ser simples o suficiente para você fazer todos os dias, sem pensar, sem medir, sem complicação. Porque consistência é o que produz resultado. Não perfeição. 2 colheres de sopa de sementes de abóbora cruas, truradas no liquidificador ou processador, até virar uma farofa grossa. 2 colheres de sopa de azeite extra virgem de qualidade.
Misture bem. Consuma em seguida. Pode misturar com iogurte natural sem açúcar, com salada, com ovos mexidos, o que preferir. O importante, não aquecer. Não misturar com alimentos muito quentes. Calor acima de 60 graus começa a degradar os polifenóis do azeite. Modo 2. Pasta de preparo semanal. Triture 200 gramas de sementes de abóbora cruas. Misture com 140 ml de azeite extra virgem, aproximadamente 10 colheres de sopa. Adicione uma pitada de pimenta preta moída na hora. A piperina da pimenta preta aumenta ainda mais a absorção dos compostos ativos em até 20%. Misture bem. Guarde em pote de vidro escuro na geladeira. Rende 7 doses, uma por dia durante uma semana. Horário ideal: de manhã, com café da manhã ou depois dele. Por 2 motivos. Primeiro, o intestino está com maior capacidade de absorção após o jejum noturno. Segundo, os compostos ativos têm ação mais longa quando tomados cedo. Você maximiza o efeito ao longo do dia. Se preferir dividir, metade de manhã, metade no jantar. Dose para a primeira semana: metade da dose normal. 1 colher de sopa de sementes e 1 de azeite. Esse ponto é importante. Guarda ele. Vou explicar por quê no final do vídeo. Simples assim. Sem balança de precisão. Sem timer. Sem ritual complicado. 1 colher, outra colher, mistura, come. Menos de 2 minutos. Isso você consegue fazer todos os dias. E é exatamente isso que vai produzir resultado. Agora vou te mostrar o que acontece por dentro quando você começa esse protocolo. Não de forma superficial. Vou te mostrar o caminho exato que esses compostos percorrem no seu corpo. No intestino, absorção acelerada. Quando as sementes trituradas chegam ao intestino junto com o azeite, as micelas de gordura formadas pelo ácido oleico encapsulam o beta-citosterol. Isso aumenta dramaticamente a passagem pela parede intestinal. O beta-citosterol entra na corrente sanguínea em quantidade muito maior do que entraria sem a gordura. No fígado, processamento e distribuição. O zinco absorvido vai direto para o fígado, onde é distribuído para os tecidos que mais precisam: testículos, próstata, vasos sanguíneos, cérebro. Os polifenóis do azeite são metabolizados e distribuídos para a circulação sistêmica. Chegam às paredes dos vasos, às células imunológicas, ao endotélio. Nos vasos, o efeito no óxido nítrico. A enzima óxido nítrico sintase, ENOS, é responsável por produzir o óxido nítrico nos vasos. O óleo cantal do azeite reduz a inflamação que suprime essa enzima. O zinco das sementes é cofator necessário para ela funcionar. Com menos inflamação e mais cofator disponível, a ENOS produz mais óxido nítrico. Mais óxido nítrico significa vasos mais relaxados, mais dilatados, com maior fluxo de sangue. Isso se traduz em ereções mais fáceis de alcançar, mais firmes e mais duradouras. Na próstata, o freio no DHT. O beta-citosterol chega à próstata e compete com a testosterona pelo acesso à enzima 5-alfa-redutase, menos testosterona sendo convertida em DHT. Menos estímulo para o crescimento prostático. Ao longo de semanas, a próstata para de crescer e, em alguns casos, começa a reduzir levemente a inflamação do tecido. A uretra fica menos comprimida. O esvaziamento da bexiga melhora. Os sinais de urgência diminuem, você dorme. Durante as primeiras semanas, preste atenção em 3 sinais. Primeiro sinal: qualidade do sono. A maioria dos homens percebe primeiro que está dormindo mais, porque levanta menos vezes para urinar. Esse costuma ser o sinal mais precoce, aparecendo entre o 7º e o 14º dia. Segundo sinal: fluxo urinário. O jato de urina fica mais forte, mais direto, menos hesitante. Isso indica que a uretra está com menos compressão. Terceiro sinal: qualidade da ereção. Esse costuma aparecer depois, entre a 3ª e a 4ª semana. Mais firmeza,
mais facilidade para alcançar a ereção, melhor manutenção. Anote esses sinais. Eles confirmam que o protocolo está funcionando no seu caso específico. O corpo humano é extraordinariamente preciso. Quando você dá a ele o que precisa, nos compostos certos, nas doses certas, com a absorção correta, ele responde. Não imediatamente, não da noite para o dia, mas de forma consistente, progressiva e sustentada. É assim que funciona a biologia. E é por isso que vale a pena ser paciente. Preciso ser honesta com você aqui. A internet está cheia de promessas de resultados em 24 horas, em 3 dias. Seu médico não quer que você saiba disso. Esse vídeo não é esse tipo de conteúdo. O protocolo que estou descrevendo funciona. As pesquisas mostram isso. Mas funciona dentro de uma janela de tempo realista. E saber essa janela de tempo é fundamental para você não desistir antes de ver resultado. Porque a maioria das pessoas desiste justamente quando está prestes a colher os benefícios. Dias 1 a 7. Fase de adaptação. Seu sistema digestivo está se adaptando aos novos compostos. Metade das pessoas não sente nada nessa fase. A outra metade nota leve melhora no sono, porque já está acordando menos vezes. Mantenha metade da dose essa semana. A maioria dos homens começa a perceber melhora no fluxo urinário nessa fase. O sono melhora, não dramaticamente, mas de forma perceptível. Alguns notam que levantam uma vez menos por noite. Aumente para a dose completa na segunda semana. O fluxo urinário melhora de forma mais consistente. Os níveis de zinco no sangue começam a se normalizar, o que tem efeito mensurável nos níveis de testosterona livre. Alguns homens começam a perceber melhora na libido e na qualidade da ereção nessa fase. Mês 2. A próstata responde mais lentamente do que os vasos sanguíneos. Mas com 4 a 6 semanas de uso consistente, a ação do beta-citosterol na enzima 5-alfa-redutase se torna clinicamente relevante. A maioria dos homens relata redução significativa nos episódios noturnos de urinação. A função erétil continua melhorando, especialmente se combinada com caminhadas regulares, que ampliam a produção de óxido nítrico. Mês 3. Esse é o momento de avaliação honesta. Para a maioria dos homens que seguiram o protocolo consistentemente, os resultados são claros, não como um medicamento de ação rápida, como uma mudança sustentada, construída ao longo do tempo. Se após 3 meses você não sentiu nenhuma melhora, isso é um sinal importante. Converse com seu médico. Pode haver outra causa subjacente que precisa de avaliação. 3 meses parece muito tempo. Mas pense assim, você provavelmente está lidando com esses 2 problemas há 2, 5, talvez 10 anos. 3 meses de consistência para recuperar qualidade de vida. Isso é um investimento justo. E ao contrário de medicamentos, você não para de sentir o efeito quando para de tomar. Porque você está nutrindo o tecido, não mascarando o sintoma. Essa sessão é importante, e é onde esse vídeo se diferencia de conteúdo irresponsável. Qualquer abordagem de saúde honesta precisa dizer para quem não funciona e quem precisa de cuidado especial. O azeite e a semente de abóbora são alimentos. São seguros para a grande maioria das pessoas, mas existem situações em que você precisa conversar com seu médico antes de começar esse protocolo. Se você usa anticoagulantes, como varfarina ou rivaroxabana, o azeite extra virgem em doses maiores pode ter leve efeito anticoagulante. Combinado com medicamentos anticoagulantes, pode potencializar o efeito. Não significa que não pode usar, mas informe seu médico sobre qualquer mudança na alimentação se você usa esses medicamentos. Se você tem cálculos renais de oxalato, as sementes de abóbora têm quantidade moderada de oxalatos. Se você tem histórico de cálculo renal de oxalato de cálcio, consulte seu urologista antes de aumentar o consumo. Se você está em tratamento com finasterida ou dutasterida, esses medicamentos também inibem a 5-alfa-redutase,
a mesma enzima que o beta-citosterol age. O efeito pode se sobrepor. Não é perigoso, mas informe seu médico. Se você tem disfunção erétil severa ou dor ao urinar, disfunção erétil severa, dificuldade em qualquer ereção, inclusive pela manhã, pode indicar problema vascular ou hormonal que precisa de avaliação médica específica. Dor ao urinar nunca é normal e sempre precisa de avaliação. Esse protocolo não substitui cuidado médico para condições que precisam de diagnóstico. Se você tem alergia conhecida à abóbora ou cucurbitáceas, raro, mas existe. Se você sabe dessa alergia, evite. Para todos os outros, esse protocolo é seguro, baseado em evidências, e pode ser uma adição valiosa à sua rotina. Mas se você tem dúvidas sobre sua saúde específica, converse com seu médico. Isso não é fraqueza, é inteligência. Saber os limites de qualquer abordagem é tão importante quanto conhecer seus benefícios. Um vídeo que promete que algo funciona para todo mundo em qualquer situação está mentindo. A realidade é mais nuançada e mais interessante. Lembra que no início eu disse que ia revelar o erro que faz metade das pessoas desistir antes de ver resultado? Chegou a hora. Depois de estudar o protocolo de azeite com sementes de abóbora, muitas pessoas fazem a mesma coisa. Começam com dose cheia desde o primeiro dia. 2 colheres de sementes. 2 de azeite. Todo dia. E na primeira semana, o que acontece? Desconforto digestivo. Gases. Sensação de estômago pesado. Não porque o protocolo não funciona, mas porque o intestino precisa de tempo para se adaptar ao aumento de fibras e gordura. E aí a pessoa pensa, não é para mim. E para. Exatamente antes de a absorção se estabilizar. Exatamente antes de os primeiros resultados aparecerem. Solução é simples. Semana 1. Metade da dose. 2 colheres de sementes. 2 de azeite. Esse único detalhe que eu guardei para esse momento é a diferença entre ver resultado e desistir na primeira semana. Agora você sabe. Vamos recapitular tudo. O protocolo. 2 ingredientes: azeite extra virgem de qualidade e sementes de abóbora cruas. 2 colheres de sopa de cada, uma vez ao dia, preferencialmente de manhã com o café da manhã, sempre juntos, para maximizar a absorção do beta-citosterol. Semana 1. Metade da dose. A partir da semana 2, dose completa. Por que funciona? O azeite estimula a produção de óxido nítrico, vasos mais relaxados, melhor fluxo sanguíneo, ereções mais fáceis e mais firmes. As sementes de abóbora fornecem zinco para a testosterona e beta-citosterol para a próstata. Menos DHT, menos crescimento prostático, menos idas ao banheiro de madrugada. Juntos, a absorção do beta-citosterol aumenta até 90%. Porque ele precisa de gordura para ser absorvido. O que esperar? Dia 7 a 14. Melhora no sono e no fluxo urinário. Terceira e quarta semana. Melhora na qualidade da ereção. Mês 2 a 3. Resultados consolidados e sustentados. Quem deve consultar o médico antes? Usuários de anticoagulantes, histórico de cálculo renal de oxalato, usuários de finasterida ou dutasterida, disfunção erétil severa ou dor ao urinar. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilha com alguém que precisa saber disso. E se você quer entender o próximo passo, o que fazer quando o protocolo já está funcionando, mas você quer acelerar ainda mais os resultados, o próximo vídeo é exatamente sobre isso. Tem um mineral que 90% dos homens acima de 50 têm deficiência e que amplifica tudo o que esse protocolo faz. Está aqui. Te vejo lá.